Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Aguardando a Letícia. Tem bastante assunto para a gente conversar. Oi, Letícia. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Que honra ter você aqui, né? Obrigada pelo convite. Imagina, quero agradecer a presença de todos. Hoje é um dia super importante, que a gente está aqui com a doutora Letícia Cauano. Ela está em Lisboa, né, Letícia? A conexão está tão boa, né? Está aí em Portugal. Estou em E vai Lisboa. trazer, e vai trazer um tema para a gente muito importante. Então, o tema hoje que a gente vai discutir é pré-diabetes. É possível reverter? Então, para quem não me conhece, eu sou Bruna Enares, cardiologista, sou clínica geral. E eu e a Letícia, a gente fez o treinamento da residência na mesma época na USP. E a Letícia está aqui, além como médica, metodologista, especialista, elaboração de diretrizes, ela se viu, pessoal, como paciente, como você que está ouvindo agora, no lugar de paciente. Então, ela tem uma outra visão e vai trazer para a gente a experiência dela e como ela está conseguindo mudar. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Eu acho que só um comentário inicial. É muito interessante a gente, médico, experimentar a posição de paciente, né? Porque tem várias coisas que a gente passa a observar sobre uma outra perspectiva e que quando a gente está do lado do médico, do provedor de saúde, não necessariamente aquilo está no radar. E para mim, eu tive uma série de aprendizados estando nesse lugar, e os aprendizados se expandiram no sentido de o que é que eu queria para mim diante daquele cenário. Não exatamente eu me senti alinhada, e a gente já conversou sobre isso, com a proposta atual de manejo da coisa. Por que eu digo isso? Então, por exemplo, eu como médica, eu nunca questionei ah, qual é exatamente o meu objetivo quando eu estou tratando um determinado paciente. Porque em determinados cenários, pode ser que o objetivo do paciente não seja só controlar a doença, mas seja apostar uma aposta mais alta, que é aquela de reverter o processo de adoecimento e, de repente, retornar a um estado de saúde. E não é sempre que isso é possível, isso é verdade. Mas em alguns cenários, como por exemplo o do pré-diabetes, e eu me arrisco até a falar que em determinados níveis do diabetes, isso é possível. E ocorre que isso não é oferecido para os pacientes. Eu acho, Porque Letícia, que é isso que você falou. Às vezes a gente não é acolhido, né? Às vezes o paciente falta o conhecimento e até o médico passar. Até a gente dando um resumo, né, para quem está entrando agora e não sabe um pouco a teoria. Então, o que a doutora Letícia ela passou, e a gente até vai contar da experiência dela, de quando ela teve o diagnóstico até ela fazer mudança na prática, o pré-diabetes é um estágio antes da gente ter o diabetes. Então, quando a gente pega aquele exame de sangue, aquela glicemia de jejum, que pega a média das últimas 12 horas, entre 100 e 125, ou aquela glicada que pega a média dos 90 dias, né, entre 5,7 e 6,4. Mas isso é a ponta do iceberg, né, Letícia? Então, quando o médico já pega aquela glicose alterada, a doença está lá há muito tempo. Não é essa visão que você teve até depois, Letícia, isso. estudando? E aí, e a questão é a seguinte, Bruna, para mim ficou muito claro que assim, depende do seu foco. Se o seu foco vai estar na glicose alterada, então sim, esse é o começo das alterações que você começa a detectar. Acontece que no adoecimento metabólico associado ao diabetes, o fenômeno começa com o hormônio que joga a glicose para dentro da célula e não deixa ela subir. Esse hormônio é a insulina. Então, a gente começa com uma resistência à insulina e lá no começo o organismo dá conta. Então, ele só aumenta a quantidade de insulina que ele precisa para manter as taxas de glicose normais. E vão-se anos aí, décadas fácil, até que chega num ponto de descompensação
que por vários motivos tem um pâncreas ali que não está mais aguentando o trabalho extra, vamos dizer assim, e aí a glicose começa a subir. Então, se a gente olha sob a perspectiva do funcionamento do pâncreas, da insulina, que o pâncreas é quem produz a insulina, quando a gente espera a glicose alterar, já está meio tarde, entende? E a questão é que, assim, se a gente está pensando em reverter a coisa, em reverter, porque tem toda uma alteração do metabolismo que vai gerando essa resistência, tem problema na célula muscular, tem muita coisa, tem problema no pâncreas, tem problema no fígado, tem muita coisa acontecendo, que é aquela coisa que a gente sabe para a maioria das doenças. Quanto mais cedo a gente pega, mais fácil a chance de resposta e de reversão àquele estado normal de harmonia. Quando a coisa já está muito, muito, muito avançada, aí mesmo a gente usando uma intervenção que funciona no geral, às vezes a gente chega tarde para a festa. E aquela intervenção, ela não consegue mais fazer aquela reversão. E Letícia, até aproveitando, esse pré-diabetes, ele não está sozinho ali, ele faz parte de um conjunto de doenças. Até para quem não sabe, tem uma doença que engloba, que chama síndrome metabólica. É quando a gente tem, pessoal, aquela gordura abdominal, aumento da circunferência abdominal. Então, a gente tem um critério, geralmente, para mulheres acima de 80 centímetros, para homens acima de 94. Tem a glicose, que é o pré-diabetes, acima de 100. A gente já vai ter alteração metabólica com o colesterol bom, que é o HDL, em mulheres abaixo de 50 e homem abaixo de 40, o triglicérides começa a subir acima de 150 e a pressão começa a subir. Então não é só o pré-diabetes. A gente vai acumulando gordura no fígado, por isso que aquela pessoa que não era diabética pode se tornar diabética, que vai ter alteração metabólica. E a verdade, então é isso que a Letícia Bruna, falou, né, Letícia? e isso que você está falando da síndrome metabólica, o substrato da síndrome metabólica é a resistência à insulina. Então, isso corrobora o que eu vejo como paciente, que assim, eu não estou interessada só na minha taxa de glicose. Vê toda a encrenca que está relacionada com a resistência à O risco insulina. de infartar, de ter AVC, mas o paciente não tem essa ideia na hora, porque talvez a medicina, que até no livro que a gente até depois vai indicar, o Outlab fala da medicina 2.0, né? Que a gente está preocupado mais com a doença e não com prevenção. E eu quero saber, Letícia, você, como médica, como paciente, você teve o diagnóstico e aí se sentiu meio perdida? Como é que você foi acolhida? Como é que você teve um caminho aí para seguir nesse processo de reversão? Conta para as pessoas aí para ilustrar. Então, assim, essa história toda foi na saída da pandemia. Então, na pandemia, eu nem fiz exame de check-up, eu fiquei mais sedentária por causa do confinamento. Então, eu tinha parado a academia, estava fazendo só umas caminhadinhas ao ar livre. E foi uma época que eu estava morando em Paris. Eu fiquei 2 anos em Paris e Paris, para mim, é terrível, uma enorme tentação, porque eu sou super. Adoro doce e gosto de doce bom. E lá, para mim, era uma tentação a cada esquina e eu facilmente trocava uma refeição salgada por uma refeição doce. E como E não aí, sente nada, vai vivendo, né? Vai comendo exato, e tudo, né? exato. E aí passou esse período e eu me percebi, puxa, eu ganhei peso, mas não era nada demais. Mas assim, mas eu tinha ganhado peso e a Covid também estava mais controlada, ameaça. Eu falei, bom, deixa eu fazer meu check-up, as minhas coisas. E no check-up eu me vi com uma hemoglobina glicada de 5,8, que é assim, um pouco acima do que é considerado pré-diabetes, tá certo? E a glicemia de jejum normal, a insulina basal normal, o triglicerídeo, eu não tenho problema de dislipidemia, não é meu problema. Então, ali o triglicerídeo estava em torno de 100 e pouquinhos, nada que chamasse atenção, só mesmo essa hemoglobina glicada. E aí eu falei, poxa, tá, é pré-diabetes. Mas ainda assim, pensando sobre a perspectiva de doença, quando a gente lembra, né, Bruna, dos nossos treinamento médico, assim, paciente diabético, com todas as complicações que a gente Aí vê você no pensava assim, ah, hospital. não, tão simples, é só uma glicose Exato. alterada, né? A gente banaliza, né? Isso, Banaliza. né? Não, total, É, porque a ideia não é prevenção. Então, se a ideia é é, mitigação de dano, eu realmente não tô com nenhum dano, é. sabe? Aí, na minha família estavam lendo Outlive, do Peter Attia, que é esse livro, e me recomendaram, e eu falei, eu vou ler. E na hora que você lê, e esse livro ele traz uma assim, poxa, dá uma chacoalhada, gente, olha, essa perspectiva da medicina, ela precisa mudar, a gente não está entregando o que a gente pode entregar para os pacientes, o que a medicina
atualmente entrega é maravilhoso, tá certo? Os tratamentos, tudo Mas que é a gente muito já avançou. separado as coisas, né? Eu celebro muito. Aqui não é uma crítica para desconstruir o que a gente já alcançou. A medicina trouxe muito avanço. Só que eu entendo que agora a gente está num ponto que a gente pode olhar para um momento antes até, né? E entregar mais prevenção, com todo o conhecimento acumulado que se tem, principalmente sobre o adoecimento metabólico associado ao diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina. E aí, Bruna, quando eu li o livro, eu falei, nossa, puxa vida, não, eu estou numa janela de oportunidade. Ao contrário, se eu atuar agora, eu tenho a oportunidade de virar o jogo. E aí foi engraçado, porque assim, como você sabe, a minha especialidade é pneumologia, não é endocrinologia, né? E aí eu fui conversar com alguns colegas endocrinologistas, todos eles assim, não, imagina, você tá Banaliza. ótimo, Ou toma exagero. um glifage, ou é mais fácil passar um remédio Mas também, né? nem isso, porque assim, você, como é que você tá? Aí meu o IMC é normal, né? Meu IMC é É. normal. Ah, você tá ativa? Sim, voltei a ficar ativa. Ah, não preocupa. Não, eu ouvi mais de uma vez. Não, a hemoglobina glicada às vezes normaliza sozinha. Enfim, veja bem, meu raciocínio, tá? Sim, a hemoglobina glicada ela pode normalizar sem medicação. Mas para uma pessoa que está envelhecendo, que está perdendo eficiência metabólica, está perdendo músculo, que é o seu tampão de saúde do ponto de vista de metabolismo de carboidrato, e está com uma hemoglobina glicada na Ou trave, seja, vai qual é a indo probabilidade? por um caminho que Exato, exato. Qual é a probabilidade disso simplesmente voltar a ficar 4,5 do nada? Não, a probabilidade é muito baixa. Então, faz mais sentido pensar, olha, porque não é remédio, o momento não é do remédio. Então, isso é outra coisa que a gente sabe, nosso treinamento médico, ele é muito poderoso em entender doença e saber prescrever intervenções em geral medicamentosas ou cirúrgicas de procedimento. sim, para A gente resolver um conhece problema agudo, na verdade, o né? funcionamento das drogas, como que acontece no corpo, adaptação de dose. A gente tem um excelente treinamento nisso. Mas quando a coisa é para falar de estilo de vida, então olha só, o que precisa mesmo para você? Fica Vamos lá. abstrata a informação, né? Fica. E é aquela coisa, sabe, Bruna? Que daí eu fui traçando esse caminho sozinha, autodidata. E também, para ser justa, eu encontrei endocrinologistas, assim, super conectados, que falaram, sim, o problema é muito antes. E não só no Brasil, tá? Tem gente muito grande fora do país e que não é voz dissidente, que é premiada pela Sociedade Americana de Diabetes, tá certo? Que avança o campo de conhecimento em resistência à insulina, como o Gerald Schumann, da Universidade Yale, nos Estados Unidos, que fala isso, fala, gente, vamos Acorda, lá, o negócio, né? ó, não vamos perder tempo, a coisa é muito, É. muito antes. E tudo para dizer que aí eu fiz um caminho meio autodidata e trocando com alguns colegas, e eu fui entendendo que a questão era no estilo de vida e era lá que eu ia precisar fazer as minhas intervenções para realmente colher os frutos que eu queria. Perfeito. E o que é importante também é como começar, né? Então, a primeira coisa, acho que você foi questionar, foi entender sobre a sua doença para poder até questionar você, o médico. Acho que isso que é importante saber, o paciente. Se ele tem conhecimento, ele consegue questionar e aceitar melhor. Com Porque uma coisa é a gente certeza. mudar o estilo de vida, né, Letícia? Mas como, né? Sim, Então, acho que sim. começou, por exemplo, eu acho que a gente pode abordar, por exemplo, o exercício, né? Você fala bastante sobre ele, a gente pode até conversar um pouco mais da dieta, a gente recebeu bastante pergunta disso. Em relação a treino, você fazia exercício já? Como é que era, Letícia? Olha, sabe, eu queria primeiro te parabenizar, porque você está aqui estimulando os pacientes a adquirir conhecimento. Então, essa é uma abordagem que é centrada no paciente, porque às vezes eu vejo ainda um ranço antigo de uma abordagem paternalista, que é assim, não, eu sou dono do conhecimento, eu digo o que você vai fazer, Exatamente. e não É. tolero nenhum tipo de você chegar com informação. Enfim, isso é muito ruim. E é ruim porque, assim, como é que o paciente vai poder trazer os valores e preferências deles? Até para poder, de verdade, esse é o meu valor e preferência. Eu quero reverter, eu quero prolongar Para o minha saúde. médico não julgar, né, Exato, Letícia? Igual eu falo aos pacientes, o nosso exato. papel aqui, eu sou cardiologista, a gente tem aquela visão do cardiologista, né, de protocolo, de método,
Só que eu tô há mais de 12 anos trabalhando no check-up do sírio-libanês como prevenção. Só que a gente vê que todo ano a pessoa volta e não resolve. Volta e é a mesma coisa. Então, Uhum. como que a gente pode fazer esse paciente falar, não, tem que mudar? Uhum. Tem gente que muda porque não quer ter infarto, tem gente que muda porque quer pôr o biquíni em setembro, não sei aonde. Então, cada pessoa tem uma motivação. Sim. Então, a sua motivação foi: eu não quero ter doença, eu quero chegar na vida Isso. adulta com músculo, eu vou entrar em menopausa, eu vou ter minhas Na fases, verdade, né? Bruna, eu acho que assim, talvez se as pessoas entenderem uma coisa que é tão óbvia que eu li no Outlive e eu falei, caramba, eu nunca pensei sobre isso, é óbvio. Que é o seguinte, você, eu, todo mundo, nós estamos envelhecendo. Exato. E envelhecer é perder saúde gradativamente, eficiência metabólica, é perder funcionalidade, capacidade física. E se mas a boa notícia é o seguinte, dependendo do que você faz de estilo de vida, você pode atenuar muito essa curva de perda. E você pode chegar lá na frente com capacidade de independência e de fruição da vida. E Isso melhora até a significa. memória também, né, Letícia? O exercício, tudo, reduz do Alzheimer, de câncer, de tudo isso também, né? Não é só o pré-diabetes, Não né? só. Não, e com capacidade de estar funcionando na sua vida, de não estar dependendo de ninguém, de sentar e levantar sozinha, de ir no seu supermercado com as suas sacolas. E a coisa é o seguinte: se você é capaz de fazer isso aos 80, 90 anos, significa que antes disso você está batendo um bolão. Porque é justamente isso, tem uma queda. Então você precisa estar excelente agora, para você estar bem com 80, 90 anos. E a gente precisa estar muito atento, porque às vezes eu vejo uma falácia que é o seguinte: não, eu vim de uma família longeva, meu pai, meus avós são longevos. Veja, gente, desde os anos 80 para cá, a gente teve uma industrialização da alimentação e uma entrada de produtos químicos, enfim, é um estilo de vida que os avós que nós tivemos, que temos, eles É não outra, experimentaram. é outra É realidade outra agora, né? realidade. Então, são outros cuidados que são necessários. Outra coisa é a crise do conforto. Então, assim, a tecnologia avançou a tal ponto que é controle remoto, elevador, escada rolante, isso tudo cobra um preço de saúde a longo prazo que os avós lá atrás não tinham. Então, tem vários elementos modernos da nossa vida que a gente precisa perceber que tem um impacto na saúde, tomar uma ação para poder neutralizar, minimizar esse efeito. Ô, Letícia, em relação ao exercício, o que que você fazia, o que que você faz, o Tá. que que você pesquisou, até a gente recebeu bastante pergunta, sempre você fala de VO2, de treino na zona 2, né? Porque eu acho que os médicos, eles jogam muito essa informação obstétrica, ó, vai fazer exercício, mas qual Isso, exercício? Ó? Acho que isso. a primeira coisa, pessoal, é descobrir algo que você gosta de fazer. Porque se você não gosta, vai ter que pagar a academia e não Isso. vai, você não vai fazer. O exercício tem benefício se você faz. Acho que é a primeira coisa, 100%. Uhum. né? O E segundo, para a gente, pode falar. não, continue. Para a Faça sua linha. gente entender conceito, né, que a Letícia fala, ela vai falar a prática dela, mas o VO2 que a gente fala é a capacidade que a gente tem, o organismo tem, de captar oxigênio para dar para o músculo, né, nas células. Então, quanto maior o meu VO2, maior o meu aeróbico, mais oxigênio no meu músculo, mais condicionamento físico eu tenho. E para a gente poder saber o nosso VO2, a Letícia, ela até correu, mostrou lá o treino dela. A gente tem exame que a gente faz, que é o teste cardiopulmonar, que é o teste ergospirométrico, que ele avalia tanto a frequência cardíaca, a troca ali, né, de gases, né, e o condicionamento seu. Ou tem aqueles relógios do Garmin, Apple Watch, ou até outras formas indiretas. Mas até para a gente treinar, a gente tem zonas de treinamento, que é de 1 a 5, né? Então, aquela zona 2 que a Letícia fala, ela vai falar a prática dela, é aquela zona que a gente consegue ir por mais tempo. Aquela que você consegue fazer uma caminhada, não precisa correr, mas consegue falar, mas não por muito tempo, e consegue manter, né? E qual que é a sua visão disso, Letícia, dessa questão do Então, assim, exercício? uma coisa que eu vi, Bruna, é que assim, eu não tive treinamento de prescrição de exercício como uma intervenção em saúde. Começou daí. Então, eu mesmo falava para os meus pacientes, prática de exercício físico. Mas, gente, se o exercício Abstrato, físico né? é uma intervenção, você tem uma dose, tem uma mínima dose efetiva e os tipos são completamente diferentes. Então, por exemplo, você falou do VO2.
O VO2, então, é uma variável que a gente mede de saúde, mas que a gente pode chamar também, vou fazer um treino de VO2, que é aquele treino intenso. O que é que eu estou querendo com isso? Gerar adaptações no meu coração, que rejuvenescem o coração, e gerar adaptações na periferia, que é no músculo, para tornar ele mais eficiente na captação de oxigênio. E por que que a gente quer isso? Justamente porque isso vai me garantir independência e fruição por mais tempo, me distanciar de várias doenças. O VO2, um bom VO2 máximo, ele é a variável independente mais associada com longevidade. Então, que as pessoas saibam disso. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu treino o VO2. Aí eu treino também outro treino de condicionamento aeróbico, que é aquele na zona 2, que é o tal, as zonas de intensidade, que a gente divide o treino de condicionamento aeróbico. E essa zona 2 foi exatamente isso que você falou. É uma zona ali que ela é moderadamente intensa. E por que que ela é tão especial? Ela é especial porque nessa faixa de treino, que não é tão intenso, você não está recorrendo à glicose como metabolismo primário, você está oxidando ácido graxo, gordura, dentro da célula muscular. E quem é que oxida, quem é que queima gordura? É a mitocôndria. E a mitocôndria é o quê? A mitocôndria é a nossa usina de força, é quem gera energia para o nosso corpo. Então, você ter boas mitocôndrias, isso significa saúde metabólica em essência. E não, isso não tem a ver só com pré-diabetes, tem a ver com manutenção de saúde, porque vê que é a mudança de paradigma, eu não estou mais aqui tratando pré-diabetes, eu quero manter saúde. Como é que eu mantenho o meu estado de saúde? Então, eu mantenho o meu estado de saúde com várias intervenções e o foco essencial é manter as células do meu corpo com bom funcionamento por mais tempo possível. Então, eu vou Exato. dar doses de exercício, dar boa alimentação, protegê-las de toxinas, porque tem várias. A poluição é uma delas, por Exato. exemplo, e várias outras camadas de cuidado. Mas, assim, eu diria que grandes pilares, três grandes pilares, é esse exercício físico de condicionamento aeróbico, VO2 e massa muscular, pensando em Isso, longevidade. ganhar músculo também, né? E o VO2, Alimentação. só para as pessoas entenderem, perguntaram aqui, o VO2, né, é de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, só que isso é muito abstrato, é difícil a gente saber. É mais que guia pelo cansaço, né? O treino de zona 2, né? É De zona sessão das... 2. E Isso, aí a gente também, para aumentar o VO2, que é o que você fala também bastante nos seus vídeos, você faz aquele treino na zona 5, né? Que é o isso, HIIT, né? Também, que acho que a gente isso. tem que estar bem condicionado antes para evitar lesão, né, Eu Letícia? costumo sugerir, quem nunca treinou, não começar fazendo VO2. Até porque um bom VO2 máximo, ele depende de uma boa base de zona 2. E você, a melhor forma de você se adaptar ao exercício é começando com a zona 2. Você adapta o corpo para aquele exercício que pode ser feito em esteira, em bicicleta, na piscina. E aí, uma vez ganhando o conhecimento proprioceptivo, o corpo sentindo o exercício e se ambientando, aí você move para as fases de intensidade mais alta, que elas são intervaladas, porque justamente é mais alto. Tem várias formas de treinar o VO2 máximo, se vocês podem, na internet vocês encontram isso. A questão principal é você saber qual é o seu norte. Então, o seu norte é um bom programa estruturado de exercício, uma alimentação que apoia saúde e ganho de músculo, e gestão de emoções e sono, gente. Isso Exatamente. aqui, ó, em geral é negligenciado, mas pode estragar os seus planos completamente. Você pode fazer esses dois certinhos. E aí, isso aqui tá completamente bagunçado. Bruna, é impressionante. Você vê Exatamente. glicemia. Eu tô com sensor aqui de glicemia, tá? Ah, isso é verdade. Passar uma raiva. Uma raiva Aumenta, caprichada. altera tudo o metabólico, né? Deus do céu. Até para Uma quem não, noite. até para quem não sabe, a Letícia ela super cientista, ela se monitora. Então ela tem um sensor de medir glicemia em tempo real, né, Letícia, que a gente Isso. vende em farmácias, né, tem um certo custo, mas ela fez esse experimento com ela mesma, né, Letícia? Até a gente podia passar da questão da alimentação. Até perguntaram, né, da questão de dieta, as pessoas fazem muito tipo de dieta. Eu acho que o segredo também é ter uma alimentação saudável, equilibrada, de proteína, né, reduzir a questão do... como que você vê isso e a questão do low carb, como que você consegue colocar a carboidrato na dieta? Fala um pouco pra gente disso. Então assim.
Para quem treina, sabe que é fundamental você ter proteína e carboidrato para construir músculo. O carboidrato, ele é uma energia ali no músculo para fazer a síntese de músculo, tá certo? Óbvio que se você tiver numa situação de muito baixo carboidrato, você também vai construir músculo, mas é mais eficiente com carboidrato. Qual é a minha estratégia? Uma vez que eu tenho resistência à insulina, então eu não posso me dar o luxo de simplesmente ir num nutricionista esportivo e sair com aquela prescrição de 200 gramas de carboidrato para mim, que é muita comida, porque não é 200 gramas de comida, é 200 gramas de carboidrato. Por exemplo, 100 gramas de pão tem 30 gramas de carboidrato, para vocês terem uma ideia. Então, para mim, não dá. Então, qual é a minha estratégia? Eu jogo com a coisa, Bruna. Então, eu faço assim: eu tenho as minhas macros calculadas, mas o meu carboidrato, eu vou até a tolerância dele. Como eu estou com sensor, eu já sei mais ou menos. Então, à medida que eu vou melhorando a minha resistência à insulina, a minha tolerância vai aumentando, eu consigo pôr mais. Mas eu já fiquei bastante na faixa low carb, que é 90 gramas de carboidrato por dia, por exemplo. 30 gramas em cada uma das refeições. No meu nível de resistência à insulina, 30 gramas não me perturba do ponto de vista de saúde. Então, eu posso comer e ficar sossegada. Agora, se eu fizer uma refeição enorme, com muito carboidrato, eu, inclusive, passava mal. Hoje em dia eu tô bem melhor, mas eu sentia tontura, mal-estar, e eu comecei a ver no sensor que tinha a ver com a Pico, né? montanha-russa da Por curva isso que eu acho que é glicêmica. importante as pessoas saberem que a gente emagrece mesmo com um déficit calórico. Só que você tirar totalmente o carboidrato da dieta, igual muita gente vem no consultório, ai, doutora, eu só como alface e frango. Você não vai ganhar músculo, você vai ter compulsão por doce, você não vai emagrecer. Aí entra o falso magro, né, Letícia? Então a pessoa tá com o IMC bom, mas ela tá com a porcentagem de gordura alta, então ela vai ter que fazer o quê? O que a Letícia fez. Ela readequou a massa corporal. Se a gente for pegar até a foto dela antes e depois, ela foi o quê? 5, 6 quilos, mas ela Não, 2 ganhou músculo e perdeu gordura. quilos. 2 2 quilos. Mas quilos. na foto parece quase 5, 6 quilos, porque ela ganhou músculo e perdeu gordura. E no que você aumenta músculo, você melhora a resistência à insulina. Então, acho que isso que é importante, né, Letícia? É exatamente isso. Então, assim, tem um foco muito grande no peso, né, Bruna? Ainda, preciso perder peso, peso de balança, custe o que custar, né? Ou Só até que o problema é o com o uso seguinte, de diurético. As pessoas vêm com fórmula no perder água. consultório, com remédio para tireoide na fórmula, com remédio diurético. Pessoal, isso não emagrece, você desidrata, Não, e né? faz Então a mal. gente tem que E ter, faz faz mal. mal. Exatamente. E aí, gente, pensem o seguinte: o que é que você quer a longo prazo? Porque assim, olha, eu tenho filho pequeno, independente de ter filho, tá? Eu acho que todo mundo tem seus projetos, mas eu vou compartilhar o meu. Eu tenho meus filhos pequenos e eu tive, por causa da formação médica, que é tão complicado, né? A gente acaba tendo filho mais tarde. Minha última filha eu tive com 38 anos. E assim, eu pensei, gente, eu quero estar aqui presenciando muitos eventos da vida deles. E como é que eu aumento essa probabilidade? Eu aumento essa probabilidade mantendo saúde. Porque se eu ficar esperando aparecer doença para eu tratar, isso eu pode até prolongar e prolonga. Medicina 2.0 é muito boa nisso, mas vai me prolongar com potencial de eu estar fidelizada ao sistema de saúde, com comorbidade, perdendo qualidade de vida, perdendo independência. Então, assim, não me sou tão apetitoso quanto poder manter minha independência e fruição o máximo que me for dado do ponto de vista da minha arcabouço genético, tá certo? Que está programado para mim, que a gente sabe que ninguém vai ficar aqui para a eternidade, não é a proposta, mas dentro do meu arcabouço genético, como que eu prolongo isso o máximo possível? E são essas as ações que eu tenho implementado na minha vida e compartilhado no meu Exato. Instagram, porque eu acho tão assim, gente, a gente precisa começar E a falar você disso. conseguiu mudar com a mudança de estilo de vida. Porque uma coisa também, pessoal, até perguntar aqui, Letícia, o papel do músculo, né, na resistência à insulina, né? Então, acho que quanto mais músculo você tem, você consegue ter uma homeostase. A glicose, ela fica mais baixa. Fundamental. Gente, 80% do carboidrato que você come vai para o músculo saudável. Não, não é qualquer músculo. Se você vai
revertendo aquele seu músculo que já não está respondendo tão bem aos estímulos, que não está oxidando gordura bem, você vai voltando o seu músculo para um músculo saudável, você se torna mais sensível a carboidrato e você pode comer mais. Exatamente. E outra coisa também que perguntaram, que parece que ficou confusa a questão do treino do VO2. Tá. Então, pessoal, é muito nome, VO2, zona 2. Então, na prática, é o seguinte: você tem um treino com constância, que você tenha disciplina para ir. O que a Letícia falou, ela treina ali, o tempo dela ficar cansada. Então, eu vou treinar, eu vou caminhar, eu consigo falar, mas não por muito tempo. Essa é a zona 2. Porque se eu passar disso, eu começo a produzir também o ácido lático, né, Letícia? Começa a ter E aí dor você vai também. Você ficar começa ofegante. ofegante para Você você vai. trocar. Isso. Isso. A gente não quer que fique muito ofegante. A gente quer que você fique para você fazer o quê? 30 minutos, 40 minutos. Aí entra a recomendação do OMS, que é assim, de 3, né, 150 minutos a 300 minutos por semana. Aí você vai se encontrando, porque tem gente que vem no consultório e fala, eu faço exercício. Ele põe a roupinha de academia e vai lá. Às vezes faz só um pezinho. Isso não é exercício, né? A gente tem que ter uma frequência que a gente chega, um cansaço, né, visível, né, e mantido. Acho que isso que importa, né, Letícia? Isso. E eu diria também, gente, que assim, não precisa ir com sede ao pote. E eu vou dar um exemplo de uma plantinha. Se você pegar e comprar uma mudinha de planta, tá certo? E você escutar lá na loja que precisa regar essa mudinha de planta para ela crescer e florescer e dar os frutos que você quer. E você chega com um galão de 20 litros e despeja em cima da planta, você não está fazendo bem para a plantinha. Agora, se você pegar aqueles 20 litros e ao longo de um tempo você ir lá com aquela quantidadezinha e regar, a sua plantinha vai vingar. Então, não se queimem na largada, que é assim, caramba, entendi o que preciso fazer. Então agora, aí se joga. Se Exato. joga, aí assim, Lesão, sobrecarrega. né? E, Cansa. às vezes nem lesão. Você fala, gente, isso não é pra mim. Ave Maria, sabe? E lesão, risco de lesão também. Mas fica uma coisa que sobrecarrega. Então, eu gostei do que a Bruna falou. Escolhe uma coisa que você gosta muito. Eu falei, a gente está falando aqui de Cada um exercícios de escolhe. Tem treinos gente que gosta de específicos. dançar, tem paciente que faz Gente, esgrima, não exato, sei. exato. Começa, começa. E outra coisa, para quem trabalha de escritório, eu, por exemplo, eu aqui fora do país, eu basicamente pesquisadora. Pesquisadora é uma atividade de escritório. Se me deixar, eu fico 8 horas sentada. Isso é péssimo. A cada hora, introduza um lanchinho de exercício. 1 minuto. Você levanta, dá uma caminhadinha, Sobe sobe umas escada a cada 2 escadas. degraus, né? Exato. Entra no banheiro, faz uns agachamentos, ninguém precisa ver. Ou você quer que as pessoas vejam, faça como eu, faça o polichinelo no aeroporto. Enfim, você faz uns lanchinhos de exercício a cada hora da sua atividade sedentária. Isso vai te ajudar, inclusive, na questão da resistência à insulina, porque a atividade física, ela faz com que a glicose entre para dentro do músculo sem precisar de insulina. Então, você alivia para o seu pâncreas o trabalho dele. Você melhora a higiene metabólica sua do dia fazendo isso. E além disso, você começa a aderir a algum tipo de exercício físico que você gosta e depois você vai customizando para os seus objetivos. Então, vai devagar, mas vai. Exato. Acho que o mais importante do que intensidade é constância, né? Muito Disciplina, né? Igual a gente importante. fala, eu não quero ir trabalhar hoje. Não é opção, você tem que ir trabalhar, então você tem que ter uma disciplina. Então, acho que é você escolher e, igual a Letícia falou, não ter pressa, porque às vezes a gente não vê o resultado. E a gente tem que ter Então, disciplina, né, Letícia? isso é uma coisa muito importante, gente, porque olha só, não tem varinha mágica. Então, assim, e eu digo para vocês, desconfiem de soluções que são propostas Milagrosas. com resultados muito rápidos. Sabe por quê? Porque, assim, para você construir músculo, né, demora anos. Anos. Você começa a ver resultado com 1 ano, mas demora anos para você construir aquela massa muscular? Demora. E isso não significa que você vai ficar grande, tá? Mas que você vai ficar forte. O segundo ponto é condicionamento, adaptações cardíacas. Você vai ver os estudos, são 2 anos, gente, que as pessoas são, pelo menos. Então, assim, não tem nada aqui que é rápido agora. Você pensa, ai meu Deus, tudo isso, mas tudo isso o quê? Se a gente está falando aqui que é para viver com saúde até os 80, 90, 100 anos, sei lá. Então, isso é muito pouco, perto do que a gente está pensando, que a gente quer pra gente. Por outro lado, se você pega, não, eu quero uma solução bem rápida, aí você vai lá e tchum, e
por fora você perde né, aquele peso, sei lá, que você quer. Só que aí perdeu o músculo. Gente, quem pode se dar o luxo de perder músculo, entendendo que a gente Letícia, está igual envelhecendo? aí vem, às vezes, alguns profissionais que a gente fala e aborda essas pessoas. E vai com, às vezes, suplementos que às vezes não tem necessidade, soro, faz promessas, anabolizante para ganhar músculo. Então, na verdade, até a gente abordando esse anabolizante, chip da beleza, né, Letícia? Isso aí, ele vai fazer da mesma forma que você vai falsear um crescimento do músculo, o coração também pode crescer, dilatar, aumenta a pressão. Então, você não Tem vai muitos tendo saúde, você vai aumentando riscos, né? doença, tem riscos, né? Isso, tem. Então, assim, eu penso o seguinte: olha, eu não tenho uma abordagem moralista em relação aos anabolizantes, eu acho que, mas precisa ser uma decisão muito informada. E veja bem, se você está se alinhando com o que eu penso, que é longevidade com saúde, o risco do anabolizante de trazer complicações de saúde, para mim, não compensa. E não precisa, gente. Se você fizer direitinho e tiver paciência de que as coisas tomam tempo, as coisas acontecem. Lembrem o seguinte, eu quero reforçar. Constância e adesão ao plano é muito importante. Mas também um bom plano faz a diferença. Então, assim, vocês vão começar sem se preocupar muito, mas depois vocês vão precisar customizar um plano, porque não é verdade que qualquer musculação feita de qualquer forma, mesmo que seja com constância, vá dar resultados que você quer. Ou qualquer caminhadinha, qualquer. Não, não... Então, precisa realmente assim. Aí vem a pesquisadora dentro de mim. Meça suas variáveis, basal, você vai treinar, sei lá, a cada 6 semanas você reacessa aquilo ali, tá progredindo, tá avançando na direção que você quer? Não tá. O que será que está acontecendo? O que eu posso fazer para você ir ajustar e chegar no seu objetivo? Por isso que acho que é importante o acompanhamento multidisciplinar, né, Letícia? Às vezes o preparador físico para passar o treino, ter nutricionista, fazer a bioimpedância para acompanhar. Até perguntaram de novo aqui da questão do VO2, o que faz a gente aumentar também é o treino aeróbico, só que a gente tem que ter o treino de força também para ganhar músculo, né, Com Letícia? Acho que isso certeza, que é com importante certeza. também, né? Com certeza. E o, Porque é isso, assim, esses exercícios todos, eles induzem adaptações no corpo, tá certo? E são adaptações que a gente quer, porque a gente está pensando em coisas que a gente vai querer fazer lá no futuro. Então, olha só, você precisa ter fôlego, isso é sem dúvida, para você fazer suas atividades do dia a dia. Agora, você precisa de força também. Então, pensa o seguinte: você quer organizar as coisas, as prateleiras, pôr uma mala, pôr um objeto em cima, pegar coisas, uma criança, enfim, tem várias coisas que você precisa de força, tanto de tronco superior quanto de tronco inferior. Então, precisa, inclusive, de harmonia, porque eu também vejo muita mulher treinando muito, assim, a parte inferior, né? Glúteo, quadríceps, né? Coxa, perna, e não treina a parte superior. Vamos pensar que a longo prazo a gente precisa de ter equilíbrio, precisa de tudo. E Letícia, além de exercício e alimentação, a gente tem que pensar se isso não está melhorando, tem outras variáveis. Sim, Será que o sono está adequado? sim. Porque às vezes a pessoa ela não dorme bem, ela acha que dorme bem. Se a gente não tem um sono adequado, você não consegue descansar, não consegue repousar. Então, às vezes a pessoa tem a apneia do sono. A apneia do sono, ela ronca, né? Ela tem cansaço durante o dia, tem outros critérios que a gente consegue avaliar. E ela libera, né, substâncias ruins que a gente não consegue perder peso. Né? Então, aumenta o risco de arritmia, infarto, AVC. Então, e a questão hormonal também, se você puder falar para a gente, Letícia, a questão da perimenopausa, né? Que cai a questão estrogênio e as pessoas têm medo de repor. E até a gente Uhum. sabe da saúde do coração que é benéfico na hora certa você fazer reposição hormonal, né? Então, assim, a perimenopausa é aquele período que antecede a entrada da menopausa. E ela pode ser até 10 anos antes da menopausa. Então, por exemplo, se você ainda não entrou na menopausa, você vê mais ou menos o momento que as mulheres da sua família entraram em menopausa, as mulheres geneticamente ligadas a você, e faz aí, porque mais ou menos vai ser isso. Dentro desse período, você pode começar a ter flutuações hormonais que são ali uma queda discreta do estrogênio, da progesterona secretada pelos ovários, que tem influência lá nos hormônios centrais que estão produzidos, e aí começa uma certa montanha-russa desses hormônios,
que, dependendo da sensibilidade da mulher, pode haver um impacto significativo em vários aspectos. E isso não é raro, tá certo, gente? 40 a 60% das mulheres experimentam perda da qualidade do sono, aumento da irritabilidade, e esses dois sozinhos, eles já influenciam a sua saúde metabólica. Muito. Eu posso dizer para vocês vendo no sensor, na literatura, isso aí é conhecimento comum. Além disso, eles pioram a saúde metabólica em si, porque tem uma ação direta. Então, você vai ver piora dos lipídios, você pode ter piora da pressão, mais dificuldade de perder peso. Então, de repente, poxa, eu nunca foi tão difícil assim, começa a ficar difícil. Então, é uma constelação de fatores. Você pode começar a ter mais problema osteomuscular, e isso é um ponto de atenção. A mulher que treina e ela está ali na sua faixa etária, seus 35, 45, beirando os 50 anos, precisa ficar atenta, porque em havendo queda do estrogênio, há mais risco de lesão, porque o estrogênio é um hormônio Aumenta a anti-inflamatório. resistência à insulina também, né, Letícia? Tudo mais. Então, assim, gente, a quantidade de coisas que vai aí na lista é enorme. E aí, havia um medo muito grande do risco de câncer de mama. Esse risco, ele existe, só que ele é muito pequeno. E ele precisa ser colocado em perspectiva frente ao que a mulher está vivendo. E hoje em dia está havendo, então, assim, a comunicação científica no assunto, ela foi extrema para um lado, década de 80, ninguém parou de prescrever reposição hormonal, e agora ela está encontrando um equilíbrio. Então, nesse equilíbrio, você vai avaliar se existem contraindicações. Em não havendo, e a mulher sofrendo de sintomas, há uma indicação formal de reposição hormonal. E eu posso dizer para vocês que, assim, eu Como comecei a me tratar paciente também, né, Letícia? como paciente também. Maravilhosa, você vai inspirar um monte de gente, né? Nada de maravilhoso, mas enfim. De exemplo, né? Comecei a ter muito problema de sono, ficar irritada. E assim, Bruna, eu me revirei. Eu falei, gente, o que Não é tá acontecendo possível, comigo? né? Porque assim, a vida tava assim, em altitude de cruzeiro, não tava nada acontecendo. Crise de ansiedade, mas de onde, gente? Labilidade emocional, né? Muito. E assim, dormindo péssimo, eu acordava com a mente acelerada, 3 horas da manhã, assim, a mente acelerada, acelerada, acelerada. E assim, eu falei, meu Deus, isso está horrível. Enfim, e era assim. Então, tinha momentos que dava uma melhorada, piorada, até que deu uma grande piorada, e eu já tinha me revirado, nada. E aí eu comecei, será que pode ser isso? Ah, mas eu ainda tenho ciclos menstruais, porque o lance é esse, Exatamente. não é menopausa ainda. É Você a tem fase ciclos inicial, menstruais. né? É mesmo raciocínio ali da resistência à insulina. Mas isso tudo porque você é estudiosa, cientista e pensa. E as pessoas que não sabem Bruna, disso? Eu acho mas que eu posso falta falar uma profissional para coisa? acolher esses pacientes, não é verdade, Olha, Letícia? foi muito difícil. Posso falar uma coisa? Demorou 2 anos para cair a ficha para mim, tá? É. 2 anos. E aí, quando caiu, e quando o problema foi abordado, e eu falei, meu Deus do céu, minha É vida que os médicos normal. setorizam isso, né? Não olha como um todo, né? Eu falei, minha vida normal de volta. Eu falei, gente, coitada das mulheres, elas precisam saber disso, o que que é isso? Porque assim, eu realmente tive a minha vida restituída depois que eu comecei a repor. E assim, repor com dose baixíssima, porque a minha ginecologista, ela é super cuidadosa. Então, assim, não vamos achar a mínima dose necessária para O que é você. necessário, fisiológico, né? Exato. Para ajudar o seu cérebro, aí a parte da irritação, então a progesterona para mim faz uma diferença gigante. E é negligenciado por quê? Porque a progesterona, dentro da ideia de reposição hormonal, ela é só para proteger o útero de câncer de endométrio. Ponto. Não, gente, a progesterona tem um efeito gigante no cérebro de acalmar. Ela é o hormônio do fofinho. E quando você vai perdendo ela, você vai ficando a megera da bruxa, entendeu? E aí, olha, eu fiquei tão impressionada com o determinismo biológico, Bruna, eu te falo. Fiquei muito impressionada. E aí você toma ali a progesterona e aí você tá de volta mais calma. O seu nível para você explodir, ele fica muito mais alto, ele não fica baixo. Isso tudo para mostrar que é um conjunto de fatores, né? Por isso que o paciente, acho que ele tem que primeiro, igual você falou, se conhecer. E o que eu queria também perguntar, Letícia, depois dessa peregrinação, né, de médico, você mesmo foi estudar, você decidiu, você, Gabriela, montar um projeto, é isso, do Meta Health. Como é que funciona Olha, essas coisas? eu falo,
Bruna, eu fiquei tão chocada, assim, com a minha formação. Eu falei, gente, como é que eu não aprendi nada disso? Como é que eu tô chegando, se for uma analogia do incêndio, eu chego quando a casa tá inteira pegando fogo, enquanto que tem a oportunidade de você apagar quando é aquele incêndiozinho ali na tomada que deu curto-circuito, você tá entendendo? E não tem o estrago. Eu falei, não é possível, a gente precisa comunicar isso para as pessoas, a gente precisa educar, porque como você falou, atualmente o conhecimento médico, porque ele é muito profundo, ele avançou muito. Então, tem cardiologista, o pneumologista, o endocrinologista, então E, o- tá e, tudo e vai mandando setorizado. o paciente para vários médicos, e aí ele não tem médico Exato. quando E precisa, aí, né? quando a gente É. fala em manter saúde é outro paradigma e ele atravessa aquilo que eu te falei. Precisa entender de nutrição, que a gente não tem formação, precisa entender de exercício, que a gente não tem formação, precisa entender de sono e gestão de emoções, que a gente também não tem formação, muito pouca formação. E aí eu falei, não, a gente precisa educar as pessoas precisam, assim, entender as Ou competências tá necessárias. mastigado num lugar só, né? Exato. Talvez, né? E aí foi a ideia de montar o programa, que é o Meta Health, que é um programa de educação. Então, mas não só educação, porque como você bem observou, Bruna, às vezes você dá informação, mas o clique da mudança não acontece. E a Gabriela, ela trabalha muito com mudança de estilo de vida há 20 anos. Então, ela já deu bastante cabeçada até ela entender que tem que ter um componente de implementação junto. E aí o Meta Health, a nossa ideia é isso, é de oferecer um ambiente de comunidade, de grupo, onde a gente então tem troca, tem oficinas que mexem com as emoções, aqueles nozinhos que às vezes estão ali Sim, atrapalhando. Realmente, você sabe o que precisa fazer, mas tem um nozinho ali que não deixa. Então a gente tem umas oficinas que mexem bastante assim com essa parte emocional e o feedback tem sido legal. super bom porque casamos essas duas coisas, a educação e mexer nesses elementos emocionais que às vezes ficam no caminho, dando um Porque às senso de vezes o paciente, comunidade. né, eles não sabe nem por onde começar, né? Exato. E o que a gente quer também, igual a Letícia falou, além da gente poder pegar o neto no colo, agachar e pegar uma escova de cabelo no chão, ou carregar uma mala, né, numa viagem, a gente quer evitar, pessoal, infarto e AVC. Eu acho que isso que é Ó, importante, né? O pior não é vamos nem lá. infartar, né? É ter Demência, AVC, né? Demência, né? demência. O que é que a É, gente, com esses comportamentos saudáveis, a gente vai tirando da frente? Demência, as suas doenças, minhas infarto, doenças, Deus derrame, me livre. É, etc. O diabetes e as suas complicações, amputação, cegueira, insuficiência renal, precisa fazer diálise. E cânceres, gente, tem vários cânceres exatamente. que são alimentados por insulina. Até principalmente a questão do câncer de intestino, que a gente está vendo, né, bastante, a mudança da alimentação, a industrialização, então, são coisas que faz parte, né, Letícia? Então, de Sim, uma saúde como um todo, né? com certeza. E até a questão do exercício, alimentação, melhora a inflamação também. Acho que isso é importante a gente Super, observar. Foi super. até publicado agora no Congresso Europeu de Cardio um grande estudo, pessoal, que ele avaliou mais de 27 mil mulheres e acompanharam elas por 30 anos. Eles foram olhar o que essas mulheres tinham em comum, as que tiveram infarto, AVC. Elas tinham três biomarcadores. Um, que é a proteína C reativa, que é da inflamação, ou seja, a gente sabe que a inflamação é uma coisa que leva à disfunção endotelial do vaso, formar placa. O outro é o colesterol ruim, que é o LDL, né? A gente fala que é logo Deus leva, né? Colesterol ruim. E a lipoproteína A, que é o marcador de aterosclerose, de formar plaquinha. Então, quem tem esses fatores alterados, a gente tem que combater para não ter evento no futuro. E O outra mesmo raciocínio da coisa, Letícia pegar Bruna, antes isso, né? isso que você está falando, que eu acho que, não sei se as pessoas têm dimensão disso. Uma pessoa, por exemplo, infarta. E você, nossa, Do infartou. nada, ninguém faz nada. Gente, é 30 anos aí de história que É, está acumulando aí, que começou aquele risquinho na sua exato. artéria. Então, assim, o que que isso fala? É uma janela de oportunidade, assim, gigantesca de você prevenir as coisas. Demência, minha avó abriu demência. Gente, uma demência, ela está sendo gestada há 20, 30 anos. Porque as alterações no cérebro, inclusive a demência de Alzheimer, ela é chamada de diabetes do tipo 3, porque a assinatura molecular no cérebro, nas áreas do cérebro que tem resposta à insulina, porque o cérebro em geral ele não precisa de insulina para captar glicose, mas as áreas do cérebro que precisam são exatamente as áreas que adoecem no Alzheimer e no
inicinho da doença, elas têm assinatura molecular idêntica do fígado com resistência à insulina. Então, assim, é assim, É meu tudo Deus do céu, quando eu interligado. Exato. muito. Então, veja, existe um potencial genético, mas olha, potencial genético você pode ou não realizar, a não ser que seja aquele potencial genético, que são raríssimos É os igual a casos, pessoa tá certo? fala assim: ah, meu pai infartou, minha mãe infartou, eu vou infartar. Você pode ter genética, porque a gente consegue, às vezes, mudar o estilo de vida, prevenir, para você não ter aquela história. Aí Exato, que você entra a prevenção. não realizar o Exatamente. potencial É. genético. E a sua história familiar, você deve levar ela muito a sério, porque ela fala de você. Então, Sim, assim, tá te dando notícia assim, olha, quais são as áreas da sua vida que você precisa cuidar? Vou dar um exemplo, por exemplo, na história da minha família tem osteoporose com fratura. Puxa, caramba, musculação para você, na exatamente. veia, porque exercício resistivo estimula a produção de osso, entendeu? Então, e assim, se você vai. E os ganhos em massa óssea, se você vai ver, tem várias clínicas de densitometria, assim, com os bancos de dados gigantescos. É lindo de ver. Acontece. Então, mas, de novo, não é com um mês, 2 meses. É E o que é importante também, eles abordando, não vê o peso em si. Aí que entra a bioimpedância, que é a densitometria do corpo. A gente consegue ver músculo, massa magra e massa óssea. Que é isso que você viu, né? Se pudesse falar um pouco pra gente, a sua mudança, né, na assim. composição corporal, né? Então, eu fiz a primeira. Então, a densitometria de corpo inteiro, usa a mesma tecnologia da densitometria óssea, só que ela vai enxergar ali o que é gordura, o que é osso e o que não é isso, que é chamado de massa magra. E aí você consegue então ver a sua proporção nesses compartimentos. Como o que não é osso e não é gordura não vai variar muito, porque tem as vísceras e o resto, pele, é muito pouco, então é músculo, tá certo? Em grandes termos. Você vê esses 3 compartimentos. A minha primeira densitometria de corpo inteiro, eu tinha 36% de gordura e um índice de massa magra muito baixo. Óbvio que tem também uma coisa genética, tá certo, gente? As pessoas, elas têm composições diferentes. Mas ainda assim, pensem comigo. Eu com índice de massa magra perto do nível doença, que a gente chama sarcopenia, tá? Perto daquele nível. Eu com 45 anos. Olha, me coloca a camada aí por uma cirurgia, porque eu Imagina. você entende que basta eu ficar acamado uma semana, uma influenza, uma gripona braba aí, que ainda tem inflamação. Gente, eu entro no limiar de sarcopenia. Isso eu tô com 45 anos. Agora, imagina eu com 70. Então eu falei, não, o que que é isso? Eu falei, na hora que eu vi isso, eu falei, o que que... E quando eu fui fazer o DEX, a minha vontade era emagrecer. Mas veja, qual o problema do emagrecer? Você vai perder tudo se for sem jeito, tá certo? Você perde gordura, perde músculo. E eu não posso me dar o luxo. Eu não posso, eu não quero e não posso. E aí, em um ano, eu trabalhei, foquei, trabalhei, estou estudando, eu ia dizer estudei, não, eu estudei e ainda estou estudando, mas enfim, eu falei, não, tracei minhas metas, vamos lá, repeti a densitometria de corpo inteiro agora. O que que aconteceu? Eu perdi 30% dessa gordura que eu Excelente, tinha, desse pulmão de gordura. A excelente. transformação no corpo, assim, vocês depois no meu perfil eu mostro antes e depois. Parece que eu perdi muito peso, mas eu perdi pouco peso de balança. Por quê? Porque eu ganhei um tantão de músculo. E o músculo, ele é pesado e denso. Então, você fica mais compacta, mas o peso na balança, ele varia pouco, por conta do peso. E ganhei músculo. Eu falei, gente, estou me Isso é afastando excelente. É, da porque, sarcopenia. Letícia, isso vem, o que, que as pessoas querem? Elas vêm no meu consultório querendo, às vezes, o Ozempic, né? Que agora tem o Wegovy. E até saiu, né, uma publicação comentando que quem usa, às vezes, o Ozempic para emagrecer e nem tem tanta indicação assim, que a gente é diabetes, né? Isso. Pré-diabetes, quem tem indicação verdadeira, Obeso. obesidade, ele perde músculo também, Perde né? muito. Olha, Então para você você só ter uma emagrece e ideia. perde tudo, A, né? fa- Então, a tomar faixa cuidado. É. segura, a faixa segura dele de perda é 25% de massa muscular. Gente, desculpa, eu não posso me dar o luxo disso, eu não sei vocês. E a faixa não segura que acontece, que é observada nessas pessoas que a Bruna falou, que são aquelas que não realmente estão indicadas, é mais músculo estético, chega a 40 a 60% de músculo. Então, o Então, cara assim, emagrece de número às vezes, né? exato, perdendo a sua poupança de saúde de longo prazo. Assim, para mim é não. Agora olha só, eu não tô, essas drogas são uma revolução, tá certo?
elas são incríveis. São excelentes para quem precisa, eu acho que é Exato, importante, né? exato. O problema é assim, é a pessoa que não tem indicação, mas quer aquele caminho curto, mais fácil. Gente, aí é o mais fácil que vai te entregar um resultado estético rápido, mas está te colocando em risco para longo prazo, porque a gente precisa de músculo. Fora o efeito sanfona, por isso que muita gente fala, ah, não emagreço, né? Não resolve, né? Porque assim, a gente sabe que é difícil, né? Então, eu acho que até a gente está quase no fim, Letícia, o que, que a gente pode passar de mensagem, né, para as pessoas, né, no geral, para quem acabou de pegar o exame lá e está lá glicada alterada, está com pré-diabetes, então o que, que você orienta, né, para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora? Olha, primeira orientação, não vá para nenhum dos extremos. Qual é o extremo? Eu vejo gente que fica desesperado com esse exame. Não precisa. Isso é um problema a muito longo prazo. Essa é a primeira coisa. Vai dar tempo de você se educar, vai dar tempo de você tomar suas decisões e mudar isso. E o outro é também não ignore. Não ignore. Porque isso está sinalizando para você uma janela de oportunidade de você se transformar. Porque está havendo alterações aí metabólicas no seu corpo que, se você não tem 15 anos de idade, eu sugiro você dar atenção, porque está havendo um processo de envelhecimento e a probabilidade maior é de haver piora e perda. Então, agir. Agir como? Olha, consulte um profissional, eu diria, que vai ter atenção, porque às vezes a gente encontra alguns É, que é isso que igual eu duro quando eu perguntaram aqui, falo né? Às vezes achar um médico, né? Então, pode ser isso. o clínico geral, pode ser o cardiologista, pode ser alguém que tem essa visão, que acolha, que olha você como um todo, né? Fugir dessas fórmulas mágicas, dos picaretas, né, Letícia? Acho que isso é importante também, né? E abraçar um estilo de vida saudável. E aí você dá o primeiro passo, mas depois saiba que tem muita informação de qualidade para te guiar nesse caminho, porque não é o primeiro passo e ficar nele. Tem todo um processo de aprendizado aí nessas vertentes, que é exercício, nutrição, gestão de emoção e sono. Porque se a gente só toma um remédio, vamos dar um exemplo, a pessoa está lá com a glicada 5,9, vai lá no médico rapidinho, ele passa só o glifádio, você toma, melhora a glicemia. Mas se você para, você não mudou dieta, não mudou o estilo de vida, tá com gordura no fígado, então você não vai E conseguir outra, reverter o e sabe processo. outra coisa, Bruna? Sabe que me incomoda? Olha só. Tá bom, passou o glifágio, ou seja lá que remédio que foi, e as suas taxas melhoraram. Ok, beleza. Mas onde que está a doença? A doença está numas mitocôndrias lá no músculo que não estão mais funcionando legal, produzindo energia legal, que não estão conseguindo queimar o combustível que elas deveriam queimar para produzir energia, que é o ácido graxo. Então, e tem uma cascata de problemas que deriva daí. E aí começa a acumular gordura em vários órgãos, Exato. não é só no É músculo. gordura no fígado, gordura no coração, gordura nos órgãos. E aí vai aumentando a Isso é resistência, né? inflamatório, É. isso desencadeia disfunção. Então, nada disso está sendo revertido. Nada disso, tá? Para vocês terem uma ideia, 2/3 do uso de insulina nos Estados Unidos é feito por pessoas com diabetes tipo 2 que progrediram ao ponto de precisar de insulina. E essas pessoas estavam tomando remédio. Então, assim, gente, só o remédio não faz o verão. Se você precisar de remédio, abraça o remédio, mas pensa que se você quiser manter saúde, precisa abraçar um estilo de vida saudável, porque é um adoecimento de estilo de vida. Esse epidêmico que a gente está tendo é um adoecimento de estilo de O vida. importante falar também que a gordura do fígado, a esteatose, ela pode ser revertida. E se a gente não cuida, exercício, dieta, alimentação, tudo isso que a gente discutiu hoje, a esteatose fica leve, moderada, importante e cirrose, pessoal, até câncer de fígado. Então, chega um momento que ela não vai ser mais reversível e agora ela é nessa fase inicial. Acho que isso que é importante, Olha, né, Letícia? para vocês terem uma ideia do problema epidêmico, a cirrose secundária ao adoecimento metabólico do fígado, de 2019 para cá, passou a ser a primeira causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Gente, isso é muito triste. Se vocês forem parar para pensar que chega nesse nível. E sim, é E da reversível. cirrose, e mesmo quem não bebe bebida alcoólica. Acho que isso Isso, é importante também. O cara isso, não é isso bebe álcool mesmo. e tem a cirrose pela alteração metabólica. E outra coisa que é importante, além de tudo isso, igual a Letícia falou, de fazer um check-up, né? De ver o risco, né, cardiovascular, que isso a gente consegue avaliar.
e descobrir antes da pessoa infartar, Letícia, acho que isso é super importante, porque a gente tem exames que consegue avaliar, até perguntaram lá dos biomarcadores, o colesterol ruim, proteínas de inflamação, lipoproteína A, exames, por exemplo, o Doppler da carótida, em alguns casos, que às vezes tem placa, pessoal. Se eu tenho placa na carótida, placa de cálcio, colesterol, eu posso ter em outros territórios, que a doença é a mesma. Tem gente, Letícia, que olha e fala, ah, não, é só uma plaquinha. Falaram que eu não tenho que preocupar. Tem que preocupar, sim. As novas diretrizes europeia, né, americana e brasileira de cardiologia, eu tenho placas, eu sou de alto risco de ter um evento vascular em 10 anos. Então, a minha meta tem que ser mais rigorosa, né? Melhor controle dos fatores de risco. Eu acho que isso que é importante. 100%. E, Letícia, você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu queria agradecer a sua presença, você é inspiradora, nossa, sem palavras. Olha, é transformando o limão uma limonada. E estou compartilhando publicamente porque eu acho que é de utilidade pública e me aquece o coração também as mensagens, sabe? Eu tenho conversado sobre isso tem um ano. E tem várias pessoas que se inspiram e implementam várias coisas Porque na ela vida. vê, Letícia, que é capaz. Se você fala, você motiva, você estuda, você inspira as pessoas, né? Então, eu acho que é E só agora, agradecer você. junto com a minha melhora metabólica, eu também recebo várias mensagens. Doutora, olha, eu peguei meus exames, eu tô tão feliz. Ah, eu É, perdi tanto de peso. Ah, não sei o que. Então é legal, é legal. é. Bom, é isso, assim, eu acho que é um estímulo a um estilo de vida saudável. E eu sigo compartilhando no meu diário aí de pré-diabetes, que eu chamo assim. E, Bruna, muito legal você ter atenção a esses aspectos aí, porque a medicina tradicional, no geral, como a gente sabe, ignora, né? É por isso que a gente tem que sempre estudar, aprender. O paciente, ele tem que ser um parceiro nosso, né? O médico, ele tem o papel de orientar e tem que também estar junto com o paciente nesse processo, né? Então, acho que esse é o caminho. E a gente está aqui com informações de saúde à disposição também para quem precisar. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, né, Letícia? Boa tarde a todos. Boa tarde, Letícia. Obrigada, Obrigada, pessoal. Bruna. Tchau, Tchau, gente.